Oi pessoal, tudo bom? Eu me chamo Paula e esse vídeo é referente ao estágio supervisionado da disciplina de gestão educacional. O meu RU é o 3240-825. Então, para a proposta desse estágio, eu elaborei esse plano de ação. Nesse plano de ação, eu delimitei, e escolhi o tema de acompanhamento pedagógico, daí para alunos do ensino fundamental do 1º ao 5º ano. Nessa citação bibliográfica de Saviani, citado por Rogel, diz o seguinte: a pedagogia significa também condução à cultura, isto é, processo de formação cultural. E pedagogo é aquele que possibilita o acesso à cultura, organizando o processo de formação cultural. É, pois, aquele que domina as formas, os procedimentos, os métodos através dos quais se chega ao domínio do patrimônio cultural acumulado pela humanidade. Eis como a formação cultural vem a coincidir com a formação humana, convertendo-se o pedagogo, por sua vez, em formador de homens. Então, a proposta dessa imagem que eu coloquei aqui, para que a gente possa refletir um pouquinho dessa concepção, dessa atribuição, da responsabilidade dada e que o pedagogo tem. Então, ele como parte de um contexto, não só da sociedade, não só do macro, mas lá na escola, talvez num espaço, vamos chamar assim, menor, ele vai ser essa pessoa que tende a contribuir e dizer assim, olha, esse caminho é melhor, esse caminho a gente tem essas possibilidades e porventura tais resultados. Então eu coloquei aqui de uma forma para trazer a vocês um pouco dessa reflexão, para onde nós vamos? Porque o pedagogo, ele é essa pessoa. Ele é essa pessoa que vai contribuir lá no projeto político-pedagógico, é essa pessoa que vai também no regimento escolar, é a pessoa que vai conduzir um conselho de classe, dentre tantos outros colegiados e atributos ali que a gente vai encontrar no contexto escolar. E eu quero chamar a atenção para nós aqui quando ele vai dizer assim, então, que convertendo-se o pedagogo, por sua vez, em formador de homens. Então, uma vez que eu coloco, eu aplico tudo isso, não só como ele diz aqui no início, dessa condução à cultura, mas que o pedagogo, ele também vai então ser essa pessoa, esse formador de homens, aqui homens e mulheres. Quanto ao tema que eu escolhi para o plano de ação, o acompanhamento pedagógico, ele é uma das estratégias de orientação de ensino, que vai objetivar o quê? Potencializar o aproveitamento do aluno na escola, instigando o prazer em aprender, possibilitar melhorias no desempenho dos discentes, dos alunos, já que o pedagogo estará atento às necessidades particulares do aluno, observar o comportamento do aluno, autoestima, confiança que tem de si mesmo. Neste trabalho de acompanhamento, o pedagogo também tem esse desafio
o não aprender as dificuldades, seja por qual razão, vai levar então a uma desmotivação. O aluno terá condições então de se organizar e identificar claramente onde necessita concentrar mais esforços, melhorando seu foco nas dificuldades específicas para então resolvê-las, para saná-las. Portanto, o acompanhamento pedagógico é um trabalho fundamental. E dentre esse trabalho, desse acompanhamento, todo esse processo, né, na verdade, que vai acontecer passando pelo trabalho do pedagogo, eu coloquei aqui também algumas possíveis, tá, atividades que podem ser desenvolvidas nesse acompanhamento pedagógico, tá bom, pessoal? Então, eu coloquei como exemplos a leitura, a tabuada e, num contexto depois mais amplo, a verificação da caligrafia, os conteúdos abordados ali e os cadernos, como que está a manutenção disso tudo. O pedagogo, ele realiza então uma ação investigativa, aliada ao quê? A uma ação didático-pedagógica. E aí, diante disso, o que essa ação investigativa aliada a uma ação ali na frente, porque eu observo, eu tenho um planejamento, eu tenho um plano e aí eu vou colocar isso em prática, eu tenho uma ação ali na sequência. Isso propõe o quê? Desenvolver um trabalho, então, desse acompanhamento junto com os alunos, diretamente com os alunos, desenvolver esse trabalho auxiliando no processo educativo juntamente com os demais professores e estabelecer o diálogo entre escola e família, mediando as informações de desempenho ou dificuldades apresentadas pelos alunos. Porque nós entendemos que pro decorrer do ano, todo o ano, nós teremos ali um plano de ação, um plano anual, onde nós teremos os dias letivos, conselhos, atividades extracurriculares, atividades festivas, tudo aquilo que nós, de alguma maneira, diretamente ou indiretamente já conhecemos. A reunião com os pais, enfim. Mas aí o que vai acontecer? Como o foco aqui, esse plano de ação, ele está voltado a esse acompanhamento pedagógico, quando eu coloco essa intenção aqui de estabelecer esse diálogo, é que, bom, se o professor, se no meu dia a dia eu identifiquei ali alguns alunos, algumas situações, então o que o pedagogo ele vai fazer? Ele vai conversar com essa família antes dessas reuniões que acontecem já dentro de um calendário, né? Porque existe ali uma dificuldade, né? Uma situação que ela precisa ser olhada com atenção e ser e dado um passo para ser solucionada ou resolvida, né? E nós precisamos que os pais estejam cientes disso, né? Não é o caso, não vou entrar na abordagem aqui desse feedback, muitas vezes que os pais, a família dá ou não, mas, vamos dizer assim, da parte do pedagogo, a obrigação dele, o objetivo dele, ele vai fazer, né? Ele vai colocar para a família e explicar o que está sendo desenvolvido de diferente, de complementação, de um reforço, né, enfim, uma sala de apoio, enfim, para com aquela criança. Então, dentro do acompanhamento, vejam lá que eu havia listado, então, o trabalho para leitura, tabuada, caligrafia, conteúdos, cadernos. Então, aqui eu quero falar um pouquinho sobre a leitura.
Lá na BNCC, da página 94 e 134, vai dizer que o pedagogo, né, aqui a gente vai, não só o pedagogo, mas todo o professor ali, ele vai precisar considerar, então, alguns campos de atuação, né, que vão estar ali dentro do campo linguagem, e depois a gente tem toda ali uma divisão. Então, para dar uma continuidade nesse trabalho de leitura, eu preciso verificar esses campos de atuação, que quais são? Da vida cotidiana, o artístico literário, vida pública e das práticas de estudo e pesquisa. E o que vai acontecer? Dentro da vida cotidiana, lá na BNCC, pessoal, a gente tem muito mais exemplos, mas eu peguei alguns apenas aqui no caso para essa demonstração do trabalho que pode ser feito. Bilhetes, cardápios e regras de jogos e brincadeiras. Então, por exemplo, na abordagem desse texto, por exemplo, do bilhete, nós vamos explicar para a criança que aqui eu sempre vou ter um direcionamento, um texto informando algo, informando uma situação, né? O exemplo mesmo da escola para a família, olha, tal dia nós teremos uma reunião, né? Ou nós convocamos que os pais venham até a escola para a gente conversar. Então, assim, trazer para a criança essa função, né? Desse tipo de texto. No exemplo do cardápio, eu posso trabalhar, por exemplo, com aquilo que nós temos na própria escola, né? Nós sabemos que, infelizmente, muitas vezes a criança ela tem só o alimento ali na escola, no dia ali. Então, eu posso propor para ela que a gente crie um cardápio daquilo que nós atendemos na própria escola. Na segunda-feira nós temos, vamos dar um exemplo, um arroz com sardinha. Na terça nós temos um leite ou um chá com biscoito. Então, assim, eu posso construir com a criança também essa leitura e explicar para ela esse significado e a construção desse texto, né? Que isso também gera essa leitura. E depois, na leitura de regras de jogos e brincadeiras, que é algo também muito próximo deles, que para a brincadeira funcionar, ela tem algumas regras, algumas normas, e que todos os participantes precisam seguir, né, esses passos. Sobre o campo artístico literário, eu separei como exemplo fábulas, poemas e tirinhas. A fábula, nós vamos explicar para eles que é uma abordagem, é um tipo de texto que vai sempre trazer algo paralelo ali ao mundo infantil versus o adulto. E que no final a gente vai ter sempre uma moral, né? Vai ensinar tanto a criança quanto o adulto. No poema, eu posso já, a princípio, colocar para ele identificar a estrutura do texto, né? Veja que nós sabemos que a estrutura, a composição do poema, ela é diferente de um texto, né? Os parágrafos, regular, vamos dizer assim, como nós conhecemos. Posso comentar com ele sobre rimas, né? Fazer esse trabalho diferenciado. E nas tirinhas, aqui eu trouxe um exemplo da Mafalda, ao mesmo tempo que a gente tem algo não lúdico, esse lado artístico, né, literário, mas nós temos, na verdade, muitas vezes lançado aí algumas críticas, né? Então, que a gente possa também observar esse tipo de texto, né? Então, com alunos lá
A partir do terceiro ano a gente já consegue trabalhar alguma coisa nesse sentido. Campo de atuação, vida pública, eu tenho que tipo de textos? Eu tenho reportagem, e aí eu peguei o outro exemplo, texto de campanhas de conscientização. Então, num texto de reportagem vai me trazer que tipo de texto, né? Algo descritivo, ao mesmo tempo não deixa de ser informativo, mas aí eu consigo citar os exemplos também, né? As revistas, os jornais, por mais que hoje com a mídia a leitura ela se tornou mais digital, mas trazer esses meios de comunicação para eles. E depois aqui é exemplo do texto da campanha de conscientização. Aqui, por exemplo, é da dengue e da chikungunya, né? Então aqui já tem uma pergunta. E você, já fez a sua parte? Então trabalhar essa ideia que o texto de campanha, ele para que todos se conscientizem daquele determinado problema, né? Que todos façam sua parte, não adianta eu fazer e o outro não fazer, né? O objetivo dessa abordagem, desse tipo de texto. Depois, no campo de atuação das práticas de estudo e pesquisa, eu separei como exemplo tabelas, enunciados de tarefas escolares. Então, é muito comum, né, nas tarefas, sejam de matemática, história, geografia, né, seja para resolução ali matemática ou dar uma resposta discursiva, nós vamos observar que sempre nós teremos um enunciado, né, para aí depois fazer uma resolução. E no texto de tabela eu trouxe como exemplo informação nutricional, né? Qual a necessidade de uma embalagem de biscoito conter lá, né? Por exemplo, proteínas, gorduras totais, né? E aqui a gente já entraria naquilo que está aliado à saúde, né? Então, trazer a importância desse tipo de texto. E vejam que a gente consegue colocar para os alunos que tudo isso está no dia a dia dele, né? Então, aliar esse conhecimento, despertar esse desejo pela leitura, esse entendimento, aliado à prática da criança, que ela está ali todo dia manuseando em casa uma embalagem, ela está fazendo uma tarefa, então assim, isso faz parte da vida dela, mas que muitas vezes ela não tem ainda esse conhecimento e que às vezes ela não consegue estabelecer essa relação. Para tabuada, lá na BNCC, pessoal, da página 268274, vai dizer assim, que para matemática a BNCC propõe 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e probabilidade e estatística, estabelecendo para cada uma delas os objetos de conhecimento e habilidades. E a tabuada ela vai estar vinculada aqui à temática dos números. E como exemplo de trabalho no plano, para esse plano de ação, eu trouxe exemplo de jogo de dominó de tabuada. Vejam que aqui eu já tenho um tipo de texto de leitura que foi abordado ali anteriormente. Aqui eu tenho uma leitura de um texto onde vai me trazer regras, né? Então aqui eu vou ter, por exemplo, um grupo de alunos. Nós temos a leitura das regras, como que funciona. Eles teriam então esse jogo de dominó ali da tabuada em mãos e traria o que conta, né? Vamos dizer assim, eu teria anteriormente para chegar no resultado, e o outro
a outra criança traria então o resultado. Então aqui a gente vai construindo também, né? Muito bacana. Um outro exemplo que eu trouxe é quebra-cabeças. Esse aqui é de frutas, mas na verdade é só para trazer o exemplo do quebra-cabeças. A gente tem muitos outros que a gente daí pode trabalhar de acordo com a idade e a especificidade. E por último, o material dourado, né? Aqui ele já traz o exemplo da unidade, a medida da dezena, da centena, da milhar e como que eu consigo então construir essas medidas. E daí eu gostaria de compartilhar aqui também com vocês, todo pedagogo, toda pedagoga aprendeu que se uma criança não pode aprender da maneira que ensinamos, então devemos ensinar da maneira que elas aprendem. Eu achei bacana essa colocação desse autor, porque é isso que vai acontecer, é isso que acontece. Busca do pedagogo, né, do professor. Se a criança ela não pode aprender da maneira que a gente ensina, então, conforme eu coloquei na proposta aqui do plano de ação, o pedagogo vai fazer essa ação investigativa, ele vai propor, e aí eu dei algumas ideias de atividades, de projetos, planejamento que pode ser feito, buscando o quê? Devemos ensinar da maneira que elas aprendem, né? E aí nós entendemos que, né, nós sabemos disso e aprendemos isso em algum momento e crescemos. A escola ela vai funcionando como esse laboratório, né? Então nós vamos nessa investigação e nessa busca e propondo maneiras que eles irão aprender. Eu espero que vocês tenham gostado desse tema e que de alguma maneira também possa ter contribuído com um pouquinho mais, né, do nosso aprendizado. Obrigada, pessoal!